de um ouvido adulto. E esse homem chegou e tomou a pandemia que não me pode, só tinha aquela. Logo, irmão, Davi entendeu que era uma palavra, mas virou e falou assim: quando o decreto se revoltou, esse homem tem que ser punido com a morte. Por que ele fez tal coisa? E o profeta virou que esse homem era o Senhor. Muitas vezes Deus usa de simplicidade, irmão, para falar algo que nos traz memória, nos traz a respeito de uma vivência em estar em triste confidência, né? Em estar dentro do centro da vontade do Senhor. Muitas vezes a Bíblia usa de sentido figurado para você entender o que Deus está querendo contigo. Por isso eu coloquei um tema: amadurecer é ter um caráter de viver uma vida com plenitude. Porque isso, filho, significa que o pai separou as suas fazendas e o filho mais novo saiu a gastá-la de qualquer forma, de qualquer maneira. Diz a palavra que ele rodou por uma terra longínqua, rodou os bordéis daquela época, gastou o seu dinheiro absolutamente vivendo como se fosse um rei. O que eu aprendo com isso, filho? Muitas das vezes Deus nos dá um parâmetro e você quer causar outro. Aí eu bato e frito o que está sendo ministrado aos irmãos, aos obreiros desta casa. Fique na posição a qual você foi chamado por Deus. Não queira sempre conseguir algo além que ainda não seja o momento para você. Esse não era o momento. Ele me compartilha vivo ainda. Daqui a todo um legado para ser ensinado para aqueles filhos. Mas ele não, pai, eu quero minha família, eu quero a parte que me cabe. O pai foi e separou. Foi, gastou, viveu. E o que eu tiro com aprendizagem, com isso, irmão, separando aqui essa leitura de Lucas 15, é que logo veio o castigo. Quantas vezes você, por não dar ouvido a palavra do Senhor, você alguma vez, dentro que já foi falando aqui, você não honrar a pastora, não honrar o pastor? Porque os anjos da casa do Senhor, os anjos dessa casa, separados por Deus para te ensinar, para te conduzir a uma vida de excelência, te conduzir a um parâmetro igual, e um dia chegar nas emoções celestiais. E eu creio que toda vez que ele termina algo para você, e uma vez você cumpre ou não cumpre. E quando você não cumpre, você está obedecendo. E quando você não acata, você está obedecendo. E muitas vezes sofre castigo porque não é obediente. Sofre castigo porque não sabe dar ouvido à palavra do Senhor e obedecer o seu pastor. Dentro da leitura, esse garoto, por volta de 16 para 19 anos, não obedeceu ao seu pai. Aí eu separei um trecho de três versículos seguintes, dizendo o seguinte: miséria e castigo. Muitas vezes Deus deixa isso acontecer para que você lá na frente venha entender qual é o querer de Deus, qual é a vontade de Deus. Muitas vezes você pode entender que está passando por essa dificuldade que você está passando agora, porque você mesmo está achando isso. É isso, pastor. A você que agora está pegando pesado. Diz a palavra, no versículo 14, lá 16, que a Bíblia é gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade. Por não dar ouvido, por não valorizar, por não ser obediente, porque é algo de maneira muito rápida. Ei, irmão, se você está muito tempo morando na alimentação desse bom, continua orando mais um pouquinho. Se Deus não te deu, que não é o momento ainda. Se Ele te dar agora essa vitória, você não vai se importar, você não vai conseguir tomar posse. E vai correr pelas suas mãos como se fosse água. Se Deus não resolver o processo,
acontecendo, por não entendermos a hora certa de abrir a palavra e dar tempo para todos os propósitos de Deus, no céu e abaixo da terra. Será que você consegue esperar? Diz para o teu irmão e falei assim, espere um pouquinho. Aleluia. E vai ter um pouquinho de Deus. E foi que chegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos, a apresentar portas. E desejava encher o seu estômago, com as bolosas e os porcos comiam, mas ninguém estava nada. Ele, irmão, por não obedecer, o pessoal parecia necessidade, o pessoal parecia com fome. Pastor, será que era castigo? Era castigo, irmão. Deus está deixando, Deus estava deixando. O pai, alguns irmãos, sabe, quer que eu faça? Toma. Muitas vezes é assim conosco nos dias atuais, filho. Você quer ter uma coisa, briga, faz vestido, faz vestido duro, faz birrinha com o Senhor. Deixa o meu orar, loucura, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Se não dá, eu vou sair. Se não dá, eu não vou fazer aquilo. Se não dá, eu não vou adorar. Se não dá, eu não vou mais pro culto. E por aí vai. O SB, como ele pensava, você tinha só o nome dele. Ou depende que Deus não castiga. Ou depende que Deus não faz isso. Aleluia. Veio aparecer a necessidade de os porcos comendo uma vaca, irmão. E desejou se alimentar aqui para poder matar, saciar a sua fome. Castigo. Então, uma coisa, querido. Se Deus é amor de Deus, espere, persevere, aleluia. Eu separei outra parte, de mais 3 versículos, com o termo seguinte: amadurecimento e determinação. Quantas vezes falta isso no meio da igreja? Quantas vezes falta isso conosco? Amadurecer, aleluia. Amadurecer e ser determinado. Diz a palavra, filho. No versículo 17, e tornando em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, olha só, amadureceu a ideia. Veio aqui uma coisa dele de amadurecer. Como assim, pastor Marcos? Tornando em si, disse: quantos dos jornaleiros de meu pai tenho que comer, e eu aqui pereço. Doutor, eu não preciso também dele, de entender que ele largou muita coisa boa para trás, que ele deixou muita coisa para trás, que ele podia estar conquistando tudo, por estar ainda no meio do seu pai, por estar ainda no meio da sua família, sendo abençoado. E muitas vezes você não conseguiu uma bênção, você vira as costas para o Senhor. Muitas vezes você quer orar a sua bênção, a sua vitória. Você faz birrinha, quer deixar de cultivar os cultos, de ser abençoado. Ei, escute, amadureça. Deixe o Espírito de Deus determinar a sua mente e entenda. Você pode conquistar muito mais do que você já conquistou, querido. Você pode ir muito mais avante, muito mais além do que você já foi, querido. Aleluia. E no versículo 18, determinação, escute. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei com um dos teus jornaleiros. Será que você quer essa determinação, querido? De meio aos problemas, às lacunas que nós vivemos. Pegar o Senhor, pai, eu sei que eu vi. Peguei contra o céu e contra o Senhor. De certa forma, você não sou nem digno de ser chamado teu filho, quanto mais teu servo. Me perdoa. Sabe, em algum momento da sua vida, eu vou te puxando você na frente do coração.
Porque todos nós erramos, filho. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas, temos trabalhos. Pastor contou que algumas, de onde será de algumas ocorrências da vida desse casal. Aí imagine, se a pastora desistisse, se o pastor desistisse, se o pastor não amadurecesse uma ideia na sua mente, não. Eu vou conseguir, aleluia. Não, eu vou, agora que isso vai dar certo, aleluia. Ele diz que ele falou, ok, pastor, vou largar tudo, vou largar tudo. Se fosse uma outra esposa, você é maluco. E aí, o que ele vai dizer? O que ele vai alimentar? Porque olha isso aí, irmão. E aí, mas querido, louco não precisa por quê? Porque entrou, aquela brotou no crescimento da mente. Não, nós podemos, aleluia. Não foi a palavra dela, gente, não foi. Eu estou falando, amor, nós podemos. Nós vamos conseguir, nós vamos continuar, aleluia. Perdão, quem vier a resposta, não isso, espera, viva. Você não estaria insensado. Se o pastor não deixar de amadurecer a ideia, não, vou para o ministério. E eu falo isso com propriedade, irmão. Se tentei dar um passo, tive um problema naquela rua, com bola de fumo, e falei, Senhor, prefiro fechar. Não posso colocar dentro de ninguém no bicho. Eu sei o que é isso, irmão. Mas se Deus não falar, eu tenho que deixar. Tem uma mensagem, eu não preciso, não, eu posso, eu vou que Deus cria adiante. Então, querido, honre o seu pastor, honre a sua pastora, honre essa casa, porque se hoje vai 5 anos, vem 5 anos. Se hoje vem 5 anos, querido, é porque brotou aquele amadurecimento da lei, então nós podemos. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, já subimos legal. Eu creio que de hoje, o início, que começou, e a gente começou com 2, 3 irmãos. E hoje eu olhando daqui, já percebi que uns 80 sentados aí. Já não tive que levantar a mão, glorificar o olho. Porque eu falo, na verdade, que a pessoa, louvado seja o nome do Senhor. E assim foi esse jovem, ele pediu para você, pai, peguei contra ti, já não sou digno de chamar o teu filho. Quantas vezes você quer? Eu perguntar se você pegou hoje, mas já falou com o Senhor, já declarou isso com o seu lado, já confessou, pai, peguei contra o Senhor. Eu não sou digno de chamar o teu filho. Mas não posso ser um Senhor, porque a tua graça me basta. Para irmos para o encerramento, você vai algo também dos 2 versículos. O retorno. Retorno e boas-vindas. Versículo 20. Depois de brotar a determinação, que não existe a determinação. Admitir o erro é ser determinado, querido. Admitir uma fraqueza é ter determinação. Eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa. E muitas vezes acontece com todos nós, irmão. Por quê? Porque somos seres humanos. Você está fadado a existência, a errar, a pecar, mas ele não entra uma coisa na sua cabeça. Deixa a casa do olheiro, peça perdão do Senhor e Deus, ele vai te perdoar. Ele vai te abençoar. Aleluia. Aí você vai ter um retorno de boas-vindas. Versículo 20. Ele levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se no pescoço e o beijou. Aí eu separei mais embaixo, para o versículo, como arrependimento. Ele declarou para o seu pai. Mas e o filho lhe disse, pai, versículo 21, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí para encerrar, nós devemos aqui na
reconciliação e alegria. Arrependimento da vez do Cristo. Mas se você nessa noite você possa ter um coração contrito de arrependimento. Como assim, pessoal? Arrependimento, irmão. Em cima de você já fez errado. Que possa colocar no seu coração arrependimento a todo dia, a todo momento. De você tentar fazer o certo, deixar o errado de lado e tentar fazer de tudo para fazer o certo. Só assim você vai estar adorando Deus em espírito e em verdade. Confissão e arrependimento. Agora, reconciliação e alegria. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, ponha um anel no dedo e alpaca no pé. Trazei um bezerro cevado, matai com mãos nos alegrando, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Fique de pé. Tem você se alegrado aos pés do Senhor? Desde que esse filho abandonou tudo, filho. Partiu, foi para uma terra longínqua. Mas adotou o entendimento dele, que a determinação do eu posso voltar. Vou voltar para o seio, aos braços do meu pai. Quantas vezes, por pequenas coisas, pensamos em voltar atrás. Pequenas coisas pensamos no Egito. Mas brotou o arrependimento no coração daquele filho. Se reconciliou com seu pai. E o seu pai o aceitou de novo aos seus braços como adotivo, como adoção. Filho, você tem um pai celestial no céu, aleluia. Ele te ama, te quer bem. E muitas vezes ele está lá lutando, pelejando com você para você dar vitória, para ver um semblante alegre da sua face, para não ter levantar a mão e glorificar o nome dele, e dizer: Senhor, eu estou aqui, vou conseguir, vou conquistar, eu sou avante. E muitas vezes você fica com aquela general, travada aí, a língua de ar, não dá glória, essa atitude que confessa com o nosso Cristiano fala. Não admite que errou, porque quando nós admitimos que erramos, Deus entra aqui e faz a sua obra. Quando nós arrependemos e admitimos: Senhor, eu errei, fiquei contra ti, Deus vai lá e limpa o teu coração. Deus vai lá e faz a obra na sua vida. Mas para isso tem que ter determinação, querido. Qual é a sua determinação hoje, Ministério Viva? Se é que brotou no seu coração arrependimento, e também que você errou e querendo consertar aos pés do Senhor, também que você está errando e você pode consertar. Deus manda te dizer nessa noite: não há tempo você pedir nada para Deus que está. Oh, aleluia! Você comandar. Irmão, não fala, irmão, eu estou falando aqui agora, coração no coração. Obreiro não fala obreiro. E aí, você está entendendo isso? Olha aí. Como o ministério não pode ter um corpo ajustado? Junto de medula no seu lugar, o braço dependendo do tronco, a perna dependendo do tronco, a cabeça função do pescoço. Se há direção, Jeová, se há probleminhas, picuinhas. Ninguém me contou nada, irmão. É hora de você se arrepender e se conversar hoje. Ai, como na calor da não pode, pastor. Eu estava no lugar, estou falando com o Senhor, estou falando com o Senhor, estou falando com o Espírito. Eu queria que você saísse desse lugar e aqui à frente, né? Desse coração. Aleluia! E vou falar uma coisinha de Deus.
Se não viu, eu vou chamar, porque eles não vão ficar. Não é vergonha, não. Então, nós deixar entrar na nossa mente. Não, eu posso me consertar com o meu irmão. Eu posso amadurecer essa ideia na minha mente. A misericórdia, eu posso amadurecer essa ideia. Aleluia. Tem essa que eu orando por você no nome de Jesus. Rapidinho, rapidinho. Aleluia! Rapidinho. Vamos mandar para o nosso Cadê a primeira pessoa? Aleluia! Cadê a primeira pessoa? Você vai ter que colocar aqui no seu coração. Vem cá, vai na frente, vai. Vou mandar tua mulher para passar. Vai na frente. Vamos, e a mulher da minha, lá na frente. Vai, vou mandar. Cadê a minha Verônica que eu não estou vendo? Cadê a Michelle? Na frente. Ai, Jesus. Diabo chora, aí na frente.